Eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Mais precisamente, nossas discussões estarão voltadas à Constituição de 1824. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estaremos tratando da Constituição de 1824, tratando basicamente da história do direito. As contribuições do nosso texto hoje são referentes ao professor Octaviano Nogueira, que vai trazer alguns aspectos importantíssimos relacionados então a essa Constituição, que foi efetivamente a primeira Constituição que nós tivemos aqui no Brasil. Vamos então ao nosso primeiro slide. A Constituição de 1824, como o primeiro texto da nossa história constitucional, ela é o fruto da frustração da dissolução da Constituinte de 1823, que não apenas começou a gerar o divórcio entre a coroa e a opinião pública, mas manchou de sangue o governo de Dom Pedro I, com a Reação Pernambucana de 1824, marcando de forma permanente a vocação autoritária do monarca. Muito embora outorgada, ela marcou o início da institucionalização da monarquia constitucional e, a partir daí, instituiu os poderes do Estado, garantiu os direitos e conteve os abusos. A prática por ela instituída, no entanto, não se moldou senão com o tempo. Quando o Legislativo se instalou, em maio de 1826, 4 anos depois da proclamada a independência, é que, na verdade, teve início a prática constitucional. Percebam vocês que esse primeiro ponto nós tratamos aqui de uma Constituição de 1824, porém, logo após o processo da independência, já foi instituída uma comissão que estaria organizando uma Constituição, que foi a Constituição de 1823, ao qual ela foi dissolvida essa comissão a partir do mando do próprio Dom Pedro I, entendendo que grande parte dessa Constituição tiraria muitos dos seus poderes, e assim, ele não concordando, teve uma reação direta que foi dissolver essa comissão para que pudesse então escolher outras pessoas para construir de forma muito rápida a Constituição que foi apresentada em 1824. Vamos então ao nosso próximo slide. Aqui nós temos um organograma que vai efetivamente dar uma explicação referente ao que nós temos então apresentado na Constituição de 1824. Nós temos então o poder moderador, que seria o poder máximo dentro dessa perspectiva. Traçamos aqui 3 poderes importantes, que dentre eles o imperador também vai estar acima deles, seria o poder legislativo, o imperador mais os conselhos de Estado e o poder judiciário. O poder legislativo ele é composto de Câmara de Deputados e Senado, né? O poder relacionado a essa característica, ela é instituída a partir de eleições. Nós temos o eleitorado de 2º grau da província e nós temos o eleitorado de 1º grau de paróquia. Dentre a composição dos conselhos de Estado, nós temos o poder executivo. Abaixo teríamos o imperador e os ministérios, nós teríamos os presidentes de província, conselhos provinciais e câmaras municipais. Ainda dentro desse contexto, nós temos também o poder judiciário e abaixo dele nós teríamos então o Supremo Tribunal de Justiça. Percebam vocês que toda essa estrutura apresentada aqui, ela vai ter uma característica onde efetivamente o poder máximo, dentro de todo esse contexto, nós estaríamos relatando então a partir do imperador. Ele teria então essa relação que seria o poder máximo dentro dessa composição apresentada na Constituição de 1824. O que foi composto em 1823, ele tiraria alguns desses poderes máximos que teria o imperador. Por isso, ocorreu esse processo da dissolução. Estaria em patamares próximos o que seria
um segundo comando e o que seria o comando do imperador. Nesse caso, ele não aceitou e mandou dissolver essa comissão, e aqui então estaria efetivamente apresentado para nós, né, o que seria então esse organograma das estruturas de poder constituídas a partir da Constituição de 1824. Vamos ao nosso próximo slide. Principais características. Primeiro, o Brasil seria dividido em províncias. Isso está presente no artigo 2 da Constituição. Terceiro ponto, a forma de governo monárquico, hierárquico, constitucional e representativo. Presente no artigo 3. Terceiro ponto, a religião oficial do Estado, a católica. Presente no artigo 5º. Quarto ponto, os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador. Presente no 10º artigo. Quinto ponto, o poder legislativo composto por duas câmaras, deputados e senadores. Sexto ponto, o Senado deveria ter acima de 40 anos e renda anual de R$800 mil, artigo 45, parágrafo 2º e 4º, respectivamente. Sétimo ponto, os deputados seriam eleitos para um mandato de 4 anos, idade mínima de 25 anos e renda anual de R$400 mil. Oitavo ponto, voto censitário, cidadão com renda de R$100 mil para ser eleitor. Aqui nessas características a gente pode perceber que toda essa estrutura ela vai se compor diante da relação de eleitores, que serão importantes também, a característica destes que são candidatos e vão exercer cargos de deputados e senadores terão características também. Nesse sentido, o privilégio é muito mais forte com relação àqueles que têm as posses. Então, de certa forma, nós não teríamos representantes populares. Nós teríamos efetivamente representantes de uma determinada elite aqui dentro do Brasil nesse momento imperial, momento de domínio de Dom Pedro I. Nessa característica, nós percebemos então que grande parte dessas estruturas de poder estariam restritas, né, a esses grupos que são mais fortes economicamente dentro de cada uma das regiões que são chamadas nesse momento de províncias. Aí nós percebemos então que essa é uma das estruturas que estarão presentes também nessa Constituição apresentada aqui em 1824. Porém, é importante entender que, embora você tenha representantes como senadores, deputados, eles não terão um poder a mais, ou seja, acima do que o próprio imperador. Então, nesse sentido, né, todos eles estariam abaixo desse poder máximo que seria o poder de Dom Pedro I. Vamos então ao nosso próximo slide. Aqui nós temos um organograma para nós entendermos basicamente como é esse processo eleitoral, né, desse chamado voto censitário da Constituição de 1824. Nós temos então em primeiro ponto ali o eleitor de paróquia, né? Para ele ser eleitor de paróquia, então era característico que houvesse lá a comprovação de R$100 mil por ano, para que esse pudesse eleger o eleitor de província, que teria efetivamente que comprovar R$200 mil por ano. Esse eleitor de província teria a possibilidade de eleger então senadores e deputados. Os senadores, né, teriam a característica então mínima de R$800 mil por ano, que seria então a renda que esses senadores deveriam apresentar. E os deputados de R$400 mil por ano. Como a gente pode observar dentro dessa perspectiva aqui, é muito claro que nem todos poderiam participar desse mecanismo, né, de serem deputados, de serem eleitores, dentro desse nível. Então, a escolha ficava efetivamente a partir das estruturas que cada uma dessas pessoas apresentava. Sendo que nós tínhamos aí uma perspectiva de cada 30 homens que nós tínhamos no Brasil, nós tínhamos em torno de 14 deles eram escravos. Então aí, se você pegar e reduzir esse restante dos 16 para entrar dentro dessa característica aqui de uma renda mínima, consequentemente nós teríamos um quantitativo bem pequeno, né, de pessoas que seriam aptas a votar e de pessoas que seriam aptas a exercer esses cargos dentro do governo do Dom Pedro I.
Então percebam vocês que é um grupo bem pequeno que vai ser representado aí, né, diante de toda essa estrutura apresentada pela Constituição de 1824. Vamos então ao nosso próximo slide. As câmaras municipais, a Constituição de 1824 e a concepção colonial das funções das câmaras municipais. O artigo 167 da Carta dispunha que, em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras às quais compete o governo econômico e municipal das cidades e vilas. Já o artigo 168 prescrevia que as câmaras serão eletivas e compostas do número de vereadores que a lei designar, e o que obtiver maior número de votos será o presidente. Finalmente, o artigo 169 estatuía o exercício das suas funções municipais, formação de suas posturas policiais, aplicação de suas rendas e todas as suas particulares e úteis atribuições serão decretadas por uma lei regulamentar. Dentro desse cenário, então, nós temos as seguintes características. Nós temos a característica de um Brasil, sendo ele governado por Dom Pedro I. Nós temos a característica das províncias, sendo elas governadas pelos seus presidentes de províncias. E nós temos aqui as câmaras municipais, que terão efetivamente os seus representantes e algumas atribuições que serão repassadas para essas câmaras municipais. Consequentemente, nós já temos uma distribuição nesse território, aonde cada um tem as suas características, suas funções e a sua forma de representatividade. Então, dentro desse sentido, que nós temos uma composição que ela está toda ela abaixo do imperador, né? Ela tem as suas relações de funções dentro dessa sociedade. E aí cada uma delas, né, tem o compromisso de organizar esse processo dentro daquilo que é instituído a partir da Constituição de 1824. Vamos então ao nosso próximo slide. A Constituição e o Poder Judiciário. A Constituição declarava em seu artigo 151 que os juízes de direito são perpétuos e lhes assegura a garantia de ser vitalício. Mas, nesse mesmo dispositivo, tanto lhes negava a certeza da permanência, declarando: o que, todavia, se não entende que não possam ser mudados de uns para outros lugares, pelo tempo e de maneira que a lei determinar. Essa decisão era apresentada exclusivamente pelo imperador. Artigo 154. O imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, precedendo a audiência dos mesmos juízes, de posse de informações necessárias, e ouvir o Conselho de Estado. A rigor, portanto, o texto constitucional negava na prática duas garantias tradicionais da magistratura: o cargo vitalício e o de não poder ser transferido. Nessa composição, a gente já vai observar uma certa tendência que o próprio poder judiciário não tinha efetivamente uma autonomia do que hoje nós podemos comparar dentro dessa relação do poder judiciário. Então aqui ele estava, em outras palavras, quase que subordinado, né, às decisões relacionadas ao imperador. A gente pode ver também os outros poderes estão dentro dessa característica, mas de forma a não ter a liberdade e as conquistas diante dessa relação, dessa estrutura do jurídico, né? Que ao mesmo tempo a gente vai perceber também que vai estar subordinado a outros poderes, como a gente pode perceber mais à frente dentro desse texto aqui apresentado pelo professor Octaviano. Vamos adiante então no nosso próximo slide. A uniformização da jurisprudência. A magistratura que constituía o judiciário não configurava um poder verdadeiramente independente ante os demais. Há na Constituição outra prescrição que, mais claramente ainda, tirava ao judiciário a sua condição de poder. Trata-se do artigo 15º, que cuidava das atribuições do Legislativo, concedendo à Assembleia Geral
constituída da Câmara e do Senado, a faculdade inscrita no item 80 de fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las. A lei que criou o Supremo Tribunal de Justiça, previsto na Constituição de 1824, porém não lhe concedeu a mesma prerrogativa. Não houve, portanto, durante largo tempo, enquanto vigorou a Constituição do Império, nenhum tribunal que unificasse a jurisprudência. E o que mais grave, como poder de interpretação legal jamais foi exercido pelo Legislativo. E prerrogativa terminou absorvida pelo Executivo durante todo o Império. Percebam vocês aqui, que aqui a gente já tem uma clara posição de que o poder judiciário ficou efetivamente subordinado a desejos dos deputados e senadores, que, em outras palavras, assumiram grande parte das responsabilidades do poder judiciário, tirando efetivamente aquele processo da sua independência, que é uma das características dentro do cenário apresentado pela Constituição de 1824, porém não ocorreu efetivamente dessa forma. Então ele tem esses aspectos aqui que estão presentes em muitas das características da sua aplicabilidade. Teoricamente nós temos um processo constituído pela apresentação da Constituição, mas porém na prática a gente vai observar algumas diferenças que vão ocorrer dentro desse cenário. Vamos então ao nosso próximo slide. O poder moderador e o imperialismo. O poder moderador, dizia no artigo 98 da Constituição, é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que se incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Percebam vocês aqui, também constituído de forma clara nessa Constituição, esse exercício do controle do imperador. Então ele estaria acima de todos os poderes, regulando esses poderes, e mantendo eles dentro dos critérios ao qual ele apresentou efetivamente dentro desse princípio da Constituição. Querendo ou não, nós podemos dizer que esse poder, ele vai permanecer ainda por algum tempo, por um processo da sua própria família, através de Dom Pedro II, quando ele vai assumir o poder. Então esse processo está diante da relação de existir os poderes, porém todos eles subordinados às decisões do imperador. Claro que isso tudo tem uma certa influência do próprio absolutismo existente na Europa, que foi uma das grandes preocupações que ocorreu relacionada a essa concentração de poder nas mãos de um governante. Vamos então ao nosso próximo slide. Outra particularidade da Carta de 1824. O artigo 97 determinava: uma lei regulamentar marcará o modo prático das eleições e o número de deputados relativamente à população do Império. Nas novas províncias, o número de deputados foi alterado de 102, inicialmente, para 116. O número de senadores, no artigo 41, variava segundo a representação proporcional na Câmara Temporária. Cada província dará tantos senadores quantos forem a metade de seus respectivos deputados, com a diferença que, quando o número de deputados da província for ímpar, os seus senadores será a metade do número imediatamente menor, de maneira que a província que houver de dar 11 deputados, dará 5 senadores. Aqui a gente já teria basicamente uma característica de como é essa divisão, relacionado à quantidade da população, de deputados e senadores, o que cada província traria nessa representatividade de deputados e senadores. Espero que tenha contribuído com vocês essas informações, que foi efetivamente uma Constituição polêmica. Ela inicia, como citei para vocês, em 1823, com a discussão
de alguns grupos, né? Nesse momento nós temos a representatividade de 2 partidos políticos, o Partido Político Português e o Partido Político Brasileiro, que estão efetivamente participando dentro desse cenário. Porém, a primeira Constituição que foi apresentada, aliás, sequer foi concluída, né? Foi interrompida, de 1823, ela é substituída pela Constituição de 1824, que efetivamente traz de forma clara todos esses poderes na mão do imperador, tirando efetivamente e afastando aquele fantasma, que era o fantasma que estava efetivamente trazendo diversas discussões de diminuir o poder do imperador. Então, nesse sentido, isso foi alterado pela própria mão do imperador na Constituição de 1824, que foi otorgada e praticada durante toda essa fase do Império que tivemos no Brasil. Espero que tenha contribuído para vocês mais informações relacionadas então aos processos constitucionais, históricos constitucionais que ocorreram no Brasil. E aqui, basicamente, tratamos então da primeira Constituição, que foi a primeira referência constitucional no Brasil. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.